Estamos refletindo sobre toda a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? E é uma carta riquíssima, né? Com dois blocos de conteúdo, do capítulo 1 ao capítulo 3, que traz toda uma teologia, um conteúdo, não é? Acerca da palavra de Deus, da vontade do Senhor para o seu povo. E do capítulo 4 em diante, agora nós vamos adentrar em uma sequência de modos e de instruções do apóstolo Paulo para um viver conforme a vontade de Deus, conforme a sua palavra, não é? Então, diante disso, nós podemos então lembrar, não é, que nós estamos estudando uma carta, ou pregando sobre uma carta que é tão rica de ensinamentos para nós, e que esta carta, ela foi escrita para trazer luz ao que o Senhor Jesus fez em tirar uma divisão, uma barreira que havia entre o povo judeu e o povo gentil, ou seja, agora há uma nova sociedade. O Senhor assim estabelece no seu sangue, na sua morte e ressurreição, que é a igreja do Senhor, o povo de Deus. Não há mais judeu, não há mais gentios, mas sim agora um único povo. E nós, como igreja do Senhor que aqui estamos, o Senhor também nos juntou aqui como sua igreja, né, de onde nós viemos. Isto não importa, pois em Cristo nós somos um corpo, um edifício que está sendo construído, e isto é uma oportunidade que Deus tem nos dado de nos manter firmes na caminhada, seguindo ao Senhor, vivendo para a glória dEle, né, buscando então viver isso não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É algo que o Senhor faz em nosso interior, pelo poder do Espírito Santo, que nos faz viver alegremente os parâmetros que a palavra de Deus estabelece para este novo povo, esta nova sociedade em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, como nós vimos nas últimas semanas, não é? Os primeiros 24 versos do capítulo 4 oferecem então um vislumbre, né, de quão grandiosa é a visão do apóstolo Paulo para a vida cristã. Ele já começa então neste capítulo 4 trazendo coisas importantíssimas, e nada menos do que crescer na graça deste conhecimento do Senhor Jesus, nós podemos observar nesta carta, e de fato viver olhando para Cristo, que é o exemplo perfeito para a vida de cada crente. A possibilidade, irmãos, então de uma vida para a glória de Deus, esta possibilidade, ela de fato é real diante da generosidade e misericórdia do amor de Deus, e que nos traz de forma tão graciosa ao atingir esta manifestação na pessoa de Cristo, nos faz então servos do Senhor, discípulos de Cristo. Assim, queridos, viver desta maneira contrasta de forma profunda com os modos do mundo, que o apóstolo Paulo então, ele pode chamá-lo, né, na escritura, no seu escrito, de uma vida inteiramente nova, um novo viver. Aqueles que agora estão em Cristo não vivem mais como eram antes. O padrão vivido antes de Cristo não pode ser herdado para o novo viver em Cristo. E se nós somos filhos de Deus, se somos cristãos no Senhor, se somos de fato a igreja de Cristo, nós não podemos viver de forma descuidada, buscando então um viver daquilo que era vivido lá atrás, trazendo para a nossa realidade hoje. Então o apóstolo Paulo lhe traz de forma esse contraste importante, sempre dizendo como nós vivíamos antes do Senhor Jesus e como nós vivemos a partir de então. Então não é, irmãos, nenhuma surpresa que, seguindo a essa altura da carta, nós podemos observar nesta seção do capítulo 4 até o final da carta, que de fato apresenta-se para nós um desafio para a vida. É um desafio ser crente, é um desafio servir ao Senhor, diante de tantas coisas que o mundo nos oferece, de tantas barganhas e tantas ofertas que nós podemos observar todos os dias, porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, querendo nos estragar, né? E de fato nós vivemos um grande desafio, mas que a presença do Senhor em nossas vidas é o ponto determinante de um viver firme nos caminhos, vivendo para a glória dele. Diante, irmãos, da palavra de Deus, que fala sobre os padrões, né, de moralidade cristã, que nós vamos entender aqui de forma muito clara, não é, em uma comunidade, sendo sempre menos emocionante do que aquilo que o Senhor fez por nós.
O mais importante não é a lista do que eu devo ou não devo fazer, mas sim aquilo que o Senhor já fez em minha vida, mudou o meu coração, transformou a minha dureza de coração para viver agora alegremente os parâmetros que o Senhor Ele exige de nós. E isso, irmãos, é algo extremamente importante e não compreendido por muitos, por acharem que ser crente é obedecer uma relação de coisas, de que o que deve fazer, o que não deve. E como eu falei no início, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E a nossa intenção hoje aqui é refletir sobre isso, é refletir sobre as coisas que o apóstolo Paulo ele tratou dentro da porção que nós vamos ler em alguns segundos. Então, em última análise, irmãos, não é que haja uma teologia diferente em jogo aqui, né, naquilo que nós vamos meditar, mas uma aplicação prática desta teologia, ou seja, de que direciona uma ortopraxia. Não adianta nós conhecermos a palavra de Deus, mas nós não vivermos na nossa prática aquilo que nós entendemos e conhecemos acerca de Cristo. E hoje o que é que nós encontramos mais no meio que se diz cristão? Pessoas com a mente bem abastecida de conteúdo, de conhecimento, mas que a vida não reflete o que ele sabe, o que ele aprendeu. Então, de que adianta viver uma vida desgarrada quando eu mesmo conheço toda a verdade? Então, há um problema estabelecido e nós precisamos então, irmãos, nos curvar diante do Senhor, buscar a sua interferência em nossas vidas, nos humilhar diante dele, reconhecer que nós somos incapazes e o Senhor certamente Ele nos abençoará, nos fortalecerá e nos conduzirá em êxito para a glória do seu nome. Abra sua Bíblia então, na carta aos Efésios, capítulo 4, os versos do 25 até o capítulo 5, verso 2. Nós vamos fazer esta leitura, pegando aí os 2 primeiros versos do capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, sejam compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Capítulo 5, verso 1 e o verso 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Feche seus olhos, ore comigo. Santo Deus, Pai gracioso, bendito é o teu nome, ó Deus, para todo sempre. Te pedimos, Pai, neste momento, que o Senhor Deus vá adiante de nós nesta ministração, que o teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, que nos dê, ó Deus, a mais clara comunicação, ó Deus, e o mais claro entendimento acerca da tua palavra, que ela nos alimente, ó Deus, profundamente, e que sejamos encorajados por ela para nos permitir, ó Deus, fazermos rupturas com práticas do passado e assim encorajados poder, ó Deus, viver para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos,
o contexto imediato recorda a transformação daqueles que estão em Cristo. Observe muito bem que o próprio apóstolo Paulo, nesta porção, nos aponta de forma muito clara que nos versos que nós refletimos no domingo passado, ele diz assim: fostes ensinados a abandonar o vosso antigo modo de vida e a renovar o espírito das vossas mentes e a restituir-vos àquilo que o Senhor então vos deu em um novo modo de viver. No contexto mais amplo da carta, e aqui pegando todo o conteúdo da carta, a ideia grandiosa que foi trazida pelo apóstolo Paulo, o dom de Deus em Cristo trouxe, irmãos, a reconciliação entre judeus e entre os gentios, criando de fato esta comunidade, conforme eu já falei no início, que o autor ele descreve como de fato o corpo de Cristo e também como um edifício. E, meus irmãos, ambas essas metáforas que foram estabelecidas pelo apóstolo Paulo são então pertinentes à linguagem desta passagem, que ambas ao leitor que somos membros de um único corpo e que nós estamos envolvidos então na construção deste edifício. O comportamento então do fiel ou dos fiéis, eles portanto devem refletir a graça de Deus em sua vida e também deve beneficiar a comunidade como um todo, vivendo então esta unidade diante do Senhor. Observe, irmãos, que nós sabemos que o nosso antigo eu busca as coisas fúteis desta vida. O nosso antigo eu visualiza em toda a estrutura da existência o ter condições, o fazer, o realizar, o comprar, e coloca toda a sua força nessas coisas, nas suas realizações pessoais, em tudo que ele quer e consegue e busca. Não estou dizendo que é errado a gente trabalhar e construir as coisas e ter, mas que esse não é o foco principal. O foco principal para nós cristãos é ver Deus agindo por meio das coisas para nos abençoar e para que nós pudéssemos abençoar outras pessoas. Mas observe, irmãos, que o velho eu seria então endurecido ao engano, levado ao engano do pecado, e se tornaria então insensível aos caminhos da vontade de Deus. De fato, o velho homem, a vida antiga, leva-nos a isso. E queridos, como isso é determinante, e como nós podemos observar isso claramente na vida de quando nós passamos a servir ao Senhor. Quando é que as coisas elas deixam de ter mais sentido do que outras, e quando nós conseguimos então visualizar Deus naquilo ou não. Quando o crente está vivendo no caminho do Senhor, e as coisas que são meramente humanas, elas têm um poder muito mais atenuado do que aquilo que de fato importa para a sua vida. E nós, olhando então para tudo isso, irmãos, nós podemos observar que nós não podemos mais ser assim, porque nós entendemos que o Deus então que fez por nós e agora vivemos para a vida dele, devemos viver para a glória dele e não para a nossa própria glória. Observe como isso então funciona de forma mais clara. Uma coisa, irmãos, é dizer que nós estamos renovados em nossos corações e em nossas mentes. Outra coisa é nós realmente sermos tal qual, dar todas as evidências para nós mesmos que este novo viver é uma realidade na vida do crente. Assim, queridos, é aqui que o apóstolo Paulo ele entra em alguns detalhes, e o que eu vou ministrar hoje dentro destes versos aqui não é uma lista daquilo que eu devo fazer, mas ele está dando exemplos do que é uma vida em ruptura com o velho homem e agora vivendo essa nova realidade. Então esses detalhes que ele traz nestes versos de uma vida renovada, aqui ele fala de forma prática ao nos dizer que nós devemos fazer com que o nosso viver, pela graça do Senhor, ela seja de fato e de verdade algo vivido para Deus. E meus irmãos, o verso 25 então que nós lemos, por isso deixando a mentira, e que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, trata aqui, irmãos, de honestidade. O apóstolo Paulo, ele traz de forma clara, o que está aqui em jogo aqui é o ser honesto ou não, pois a mentira é um elemento que denota a falta de honestidade. E observe, queridos, que a primeira coisa que o apóstolo Paulo recomenda nesta porção é exatamente sermos honestos. E aqui, meus irmãos, a maioria das pessoas
que se consideram pessoas honestas, na verdade, distorcem a verdade de vez em quando, mas apenas nas ocasiões que são necessárias. E aqui, quais são as coisas que poderia justificar uma mentira? Porque o ser humano, ele observa o fator da honestidade, ou da mentira, melhor dizendo claramente, que se for uma mentirinha não tem problema não. Se for uma mentirinha para poder salvar uma situação, não tem problema. Deus vai, isso aí não vai dizer nada, não quer dizer nada, isso aí é bobagem, né? A gente pode mentir um pouquinho, qual o problema, não é? E geralmente essas coisas acontecem para algumas coisas eu pude aqui separar. Às vezes se mente para livrar a imagem. Não, se eu falar a verdade, eu vou ficar mal na fita. Então eu vou ter que ajeitar aqui o meu discurso para poder, né, dar uma ajeitadinha aqui para eu sair de boa, não é? Também acontece para alcançar objetivos que pela via da verdade seriam impossíveis, objetivos que não se alcançaria jamais se fosse no parâmetro da verdade. Então vamos inventar aqui uma mentirinha aqui para que tudo dê certo, que é para eu poder chegar onde eu quero chegar. E se ninguém fala é a verdade, porque se a verdade aparecer, a casa cai. E aí há essa prática com objetivos pessoais de poder alcançar coisas que pela verdade não conseguiria. Uma outra coisa, irmãos, para impedir o progresso do outro. Às vezes se mente para deturpar ou para minimizar ou para detonar, estragar a reputação do outro. Porque o outro está crescendo, o outro está estudando, o outro está desenvolvendo. E aí eu vou fazer uma mentirinha que é para poder atrapalhar a caminhada do próximo. Meus irmãos, eu estou falando de coisas aqui que parecem coisas impossíveis, mas essas coisas são as que mais acontecem hoje na humanidade. E aí, o crente em Jesus, ele tem que fazer uma ruptura com isso aqui. O crente em Cristo, essa nova sociedade, precisa romper com isso aqui, com esse tipo de prática. E entender que falar a verdade é um elemento importante na sua vida com Deus. Meus irmãos, quantos empresários que mentem em seus orçamentos para poder o cliente dar mais dinheiro? Rapaz, era só apertar esse parafuso aqui, só esse. Se eu apertar esse parafuso aqui e botar um óleozinho, está resolvido o problema. Mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho um parafuso novo ali, eu vou dizer que tem que trocar o parafuso, a peça e tal, lá vai... E aí o cara vai gastar R$500 para poder resolver aqui essa situação. E isso, irmãos, é não falar a verdade. Isto é mentir para alcançar. E meus irmãos, ou seja, nós nunca mentiríamos, irmãos, sem motivo, né? Que coisa. Mas será que Paulo está dizendo que sermos honestos quando isso não importa, né? Ou seremos honestos quando é difícil ser honesto? Ou seja, será que ele está abrindo aqui uma brechinha? Quando ele diz deixando a mentira, não é? E que cada um fale a verdade. Será que há alguma brecha aqui? Não há brecha nenhuma. Não há brecha, irmãos. Nós precisamos ter verdade como um parâmetro importante na nossa vida. E assim sendo, a falsidade adentra neste meio aqui. Pois a falsidade, irmãos, inclui outras coisas que não são verdadeiras. O ser falso já está dizendo, uma nota, uma cédula de dinheiro falsa, ela é uma cédula mentirosa, não é? Então a falsidade está atrelada ao parâmetro da mentira, e isso significa, irmãos, que se eu chegar a uma situação em que eu posso distorcer um pouco a verdade e conseguir o que eu quero, eu não devo fazer. Meus irmãos, quantas tragédias nós podemos cometer em falar a mentira ou expressar o que é falso. Reputações, irmãos, são destruídas todos os dias. Reputações de pessoas de bem. Falas que destroem casamentos, que adoecem pessoas, porque a fala foi injusta e todo mundo acreditou no falso testemunho e fez com que a pessoa adoecesse emocionalmente por conta disso. Vítimas então da mentira do outro. Irmãos, isso é tremendo. E o que é que a palavra de Deus nos diz, irmãos, como correlação quanto a esses assuntos que são tão espinhosos para nós, não é? Porque as nossas crianças, elas
crescem e elas não aprendem a mentir. E eu peço, muita gente diz assim, não, mas criança não mente. Calma, depende. Depende do interesse dela. Quem ensina ela? Quem foi que ensinou? Quem deu uma aula sobre mentira? Não é? Para a criança mentir. Precisamos, irmãos, ter esse entendimento que as nossas crianças, elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Elas não são convertidas. Estão no caminho, na nossa família, sendo instruídas. Rogamos por elas, ensinamos no caminho. Vivemos de forma intencional a instruí-las de forma muito clara, instruindo em todo o tempo, dando exemplos, sendo exemplos. E aí, queridos, o ensinar no caminho não é simplesmente dizer, olha, não faça isso, e eu fazer isso. Sabe aquela história assim, o telefone toca, e o filhinho vai lá, papai é fulano, atenda e diga que eu não estou. A criança vai dizer, epa, esse discurso está errado, eu não posso mentir, mas o senhor não vai mentir? O senhor vai mandar eu mentir? Não é? Então, observe, queridos, que quando nós olhamos para estes versos, que traz assim, coisas tão práticas da vida, o apóstolo Paulo tinha em seu coração a intenção de reforçar algo que João escreveu, no capítulo 8, verso 44, quando diz, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Observe, queridos, naquilo que nós corremos riscos de nos envolvermos. Deus não está, irmãos, nos alimentando com um monte de mentiras, não. A palavra de Deus não é mentirosa. A palavra de Deus é a verdade. Pois João, capítulo 17, o mesmo João, no verso 17 diz, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O exemplo está na palavra. O viver é um viver de acordo com a palavra. E se eu busco isso aqui, irmãos, eu estou dando evidências de um novo viver agora para a glória de Deus. Observe, irmãos, que Deus quer que deixemos de lado toda a falsidade, toda a mentira, e que falemos a verdade uns dos outros, conforme o verso 25 nos diz. E, queridos, aqui é um alerta para nós. Este texto nos encoraja de forma muito, muito clara, de muito categórica, para que nós possamos, irmãos, olhar para o espelho e perceber se o evangelho que nós cremos e vivemos não é uma coisa moldada ao nosso querer, ou se é de fato aquilo que está comprovado com o texto bíblico, pois o Senhor é quem prescuta os corações. Não adianta nós aparentemente sermos alguém que na verdade nós não somos. O Senhor se encarregará de tratar com cada um. E nós, irmãos, como nova sociedade, a nova sociedade em Cristo, conforme o tema da nossa série, nos traz estes clarões de conhecimento, de entendimento acerca daquilo que nós devemos viver. Observe, irmãos, que os versos 26 e 27 falam sobre a integridade e autocontrole, coisas que não se há mais controle. Observe que os versos 26 e 27 nos diz assim, fiquem irados e não pequem, nem deixem que o sol se ponha sobre vocês, nem deis lugar ao diabo. Queridos, estes dois versos é o próximo ensinamento do apóstolo Paulo nesta sequência, sobre uma mente renovada e ver a necessidade de amar uns aos outros, passando então, irmãos, pela unidade. Por esta unidade, Paulo diz, irai-vos e não pequeis. O que significa isso? Paulo está, irmãos, nos dizendo para não ficarmos permanentemente com raiva, chateados, irados em nosso coração. E de fato há uma urgência nas palavras do apóstolo Paulo para que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Ou seja, há uma urgência de que eu preciso resolver, voltar o caminho, fazer o caminho de volta e fazer com que nós possamos realinhar o nosso relacionamento com o nosso irmão. Observe que em Mateus, no capítulo 5, versos 22 até o verso 26, Jesus ordenou-nos que não nos zanguemo-nos com o nosso irmão, caso contrário, estaríamos sujeitos a julgamento. Observe, queridos, que Tiago também nos diz que a ira do homem não realiza a justiça de Deus. E na própria carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 31, o mesmo Paulo diz, mais tarde, nesta mesma passagem, para não ficarmos irados uns com os outros, mais uma vez. Então Paulo está dizendo, irmãos, que o crente sob o controle
e isto é algo extremamente importante, o crente sob ou abaixo deste controle que o Senhor ele estabelece, a raiva, irmãos, é uma resposta natural a uma situação desanimadora e maligna. Assim sendo, mas que essa raiva não permaneça no coração. E quantas pessoas, irmãos, nutrem isso, nutrem uma dificuldade, nutrem uma raiva, corta caminho, não se relaciona, não quer. Quando vê uma lista de alguma coisa assim, vai ter alguma coisa, um evento. Quem é que vai? Quem vai? Ainda pergunta assim, quem vai? Aí vai ver primeiro quem está para poder dizer eu vou ou não. Então, observe, queridos, que isso é tão sério. O apóstolo Paulo traz de forma muito pontual o nível de relacionamento que nós precisamos nutrir. Que esta raiva não seja uma realidade vivencial dentro das relações interpessoais. O alerta, então, é que a raiva, ela não nos leve à perda da integridade, pois muitas vezes acontece a perda da integridade por uma raiva não controlada, por algo que aconteceu. É natural que haja raiva, sim, mas que não permanecemos nela, não permaneçamos. Então, casais casados que nutrem dificuldade relacional dentro do casamento e não se resolve, não senta para conversar, não há um cedimento, ninguém cede e fica com aquela coisa, é sempre uma batalha, uma guerra. Isso não será proveitoso para ninguém. E meus irmãos, que logo mais adiante o apóstolo vai falar sobre as questões também, sobre relacionamentos de casamento. Que coisa tão rica é este conteúdo, irmãos. Pois este alerta então traz esta condição de que nós devemos nos orientar e vivermos sob esse controle, por baixo desse controle. Quando ele diz, não deixe que o sol se ponha sobre a ira, Paulo então está nos dizendo para superar a raiva. E isso, irmãos, é autocontrole. Queridos, vivemos num tempo, numa sociedade onde não existe controle. Não existe controle para nada. Até os crentes acham que não precisa ter controle. Não precisa de ter tantas regras no dizer deles, mas que não são regras, são ensinamentos, são mandamentos a serem vividos e seguidos. Observe, queridos, que o apóstolo Paulo, ele traz então, no finalzinho aí do verso, um pouco mais adiante, quando ele fala sobre, no verso 27, não deem lugar ao diabo. Quantos andam dando lugar ao diabo? E queridos, isso é tão terrível, pois num relacionamento interpessoal de qualquer ajuntamento, quando há uma dificuldade relacional, existem aqueles que vão por trás pelos bastidores para poder potencializar, para poder dificultar ainda mais, para poder mentir, para poder ser falso, para poder ver a coisa se complicando ainda mais. O apóstolo Paulo, irmãos, trata desses assuntos porque não é de hoje, é desde sempre. Ajuntamento, a igreja do Senhor, a igreja dos santos, precisa revisar todos esses pontos para que vivam uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não é viver uma hipocrisia, não é viver uma aparência que não reflete a realidade. E nós somos desafiados a isso. Precisamos, irmãos, olhar para o nosso irmão que está ao nosso lado, os que estão atrás de nós, os que estão na frente de nós, e olhar para eles com um olhar de amor, de buscar então ajudar na caminhada, na construção deste edifício, e não viver a individualidade, chegarmos a este ambiente sem falar com ninguém, sentamos, cultuamos, né, se podemos dizer cultuar, levantar e sair, e pronto, cada um vive sua vida. Creio que não é assim a ideia que o apóstolo Paulo traz, e sim ele trabalha nas estruturas desses relacionamentos, para que vivam saúde relacional diante destes assuntos que nós estamos falando hoje aqui. Observe, irmãos, que o verso 28, agora, ele traz algo muito mais profundo e que muito importante. Podemos refletir sobre o verso 28, que diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o necessitado. Amados irmãos, ou seja, não devemos roubar. O 8º mandamento nos diz isso. O roubo acontece de muitas maneiras, mas aquelas mais fáceis é ir lá e tomar algo de alguém apenas. Roubar algo de alguém, um objeto, um ladrão que roubou. Mas às vezes, irmãos,
Além daquilo que muitas vezes se pega coisas que não são nossas, outras vezes, irmãos, damos a falsa impressão de que precisamos de algo que nós não precisamos. E como isso é triste no nosso tempo. Quantas pessoas que não precisavam receberam auxílio do governo? Estavam roubando. Pessoas que têm carro, que têm casa, que têm seu emprego, que não teve interrupção no seu recebimento. Foi lá no aplicativozinho do governo no tempo da pandemia, se inscreveu lá e ficou recebendo em casa, caladinho. E de noite estava nas suas igrejas, cultuando a Deus, usando o perfume que comprou com o dinheiro que veio do governo. Roubou de forma bem legal. Legal no sentido bem tranquilo, né? Ninguém está vendo. Quantos hoje inventam que estão doentes para ir ao INSS e se aposentar por algo que não reflete a verdade? Crentes, ou que se dizem crentes. Triste realidade, irmãos, é roubar. Se enquadra nisso aqui. Não é um assalto, não, nem um furto, não. É um roubo diferenciado, inteligente. Não é? Quantos então, irmãos, não se comprometem em viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? E em qualquer oportunidade de um possível ganho se apresenta para poder ter. E não precisaria. Viver às custas dos outros quando a gente pode trabalhar está errado. E atenção, homens que vão se casar, que tem alguns aqui que serão maridos. Trabalhem, estudem, sejam os cabeças da sua casa. Dê o gás. Não vá em busca de um casamento que a moça é uma abastada financeiramente e tem condições para você ficar lá só deitado e esperando as coisas acontecerem. Observe, irmãos, que isto é se aproveitar de uma situação proposital, não momentânea, que às vezes o esposo perde o emprego, está em busca de um outro, enquanto isso a esposa trabalha, auxilia, tudo certo. Mas quando existe aquele comodismo, não, eu não faço nada, tá beleza, a esposa ganha muito bem, tal, mas tudo tranquilo, vamos embora aqui, e pronto, e está errado. Os papéis estão trocados aqui, tem coisa errada nisso aí. E meus irmãos, observe que esse não roube mais, é muito mais além. E nas pequenas coisas Deus nos pega. Nas pequenas coisas nós somos expostos. E o Senhor traz para nós ensinamentos. Hoje é uma oportunidade grandiosa para nós revisarmos estes conteúdos. Se algum de nós aqui está envolvido com esse tipo de roubo, que haja uma ruptura, pois nós vivemos e somos servos de um Deus que é provedor em todas as coisas, e não precisamos usar disso aqui para poder, em desobediência ao Senhor, alcançar qualquer objetivo. Olha, irmãos, isso é algo extremamente profundo. Então a mente renovada, ela não está tão focada neste mundo a ponto de fazer algo errado para conseguir mais. A verdade é que é errado interpretar as coisas sob falsos pretextos. E queridos, falsos pretextos é terrível. É se omitir de responsabilidades de uma conduta por um pretexto falso que não existe. Isto é terrível, irmãos, e ser crente é desafiador por conta deste padrão de vida aqui, desse novo viver. Mas nisto aqui, irmãos, nós aprendemos na palavra que nós precisamos nos curvar diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor, buscar uma recondução de nossa trajetória e poder observar que a vida com Cristo, ela não é uma coisa simples, que de qualquer forma e descuidada eu posso assim fazer. Observe, queridos, se tenho o que preciso, eu não deveria agir como se não tivesse o suficiente. Se eu posso trabalhar e me sustentar, deveria fazer isso em vez de enganar as pessoas, ou o governo, ou os programas sociais. Deus, irmãos, não nos salvou para que pudéssemos aproveitar a bondade das outras pessoas e tirar delas vantagens indevidas. A mente e o coração renovados em Cristo
procuram servir aos outros e não para serem servidos. Observe, irmãos, que nós estamos mais para servir do que para ser servido. E isto, o próprio Senhor, Ele nos dá essa lição. Portanto, tudo o que nossas mãos encontrarem para fazer, deve ser feito, irmãos, com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, buscando na oportunidade o ser usado por Deus para servir e não para tirar vantagem, porque aí, se for indevido, é roubo. Observe, irmãos, que o verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, conforme minha versão aqui, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmitir graça ao que ouve, ao que está próximo. E queridos, observe o que se qualifica, irmãos, como uma conversa corrupta. O que seria uma conversa corrupta? Alguns podem até pensar nisso apenas como palavrões, coisas que se falam lá fora, enfim, coisas más, outras não, e não é só isso aí, eu estou livre desta condição. Mas considere o que corrompe, irmãos, os corações puros. Consideremos os tipos de palavras que saem às pessoas e coloca dúvidas à fé. Queridos, o que dizer de alguém que se tem a ideia de ser um homem ou uma mulher de Deus, e quando vamos para o bastidor, num lugar informal, um lanche, sair, comer, jantar fora, no diálogo e na gesticulação, descobrimos que na verdade, aquela pessoa não é aquilo que ela apresenta ser. Porque as conversas são das mais terríveis. As conversas são horríveis. São conversas que não se aproveita quase nada, que não é proveitosa, que traz para aquele que está ouvindo dúvidas à fé. Ser crente é isso? Não quero, estou fora. Observe, irmãos, que isso é tão sério. O que nós fazemos na surdina da nossa privacidade, ou com o outro, é tão sério, irmãos, que o apóstolo Paulo lhe traz este conteúdo aqui. Porque ninguém vai falar a palavra torpe, suja, em público. Quem usa deste expediente faz isso aqui nos bastidores, no momento da informalidade. E queridos, que tipo de crente nós temos sido, irmãos? Quando nós estamos trabalhando longe de todas as pessoas da igreja, com pessoas estranhas, onde nós chegamos, onde nós nos relacionamos, onde nós estamos estudando na universidade. Como é que as pessoas veem cada um de nós? Que testemunho temos dado diante desta palavra aqui? Será que nós estamos fazendo tal qual vivemos uma nova sociedade em Cristo, conforme a carta aos Efésios? Ou nós estamos vivendo exatamente isso aqui? Observe, irmãos, o mais assustador é que Jesus disse, é do coração que fala a boca. É do coração que fala a boca. A boca fala sobre o coração. E queridos, isto é algo muito sério, pois há muitas coisas, irmãos, que se pode dizer que destruirão ou tentará destruir a obra do Senhor, a edificação de um novo convertido, por exemplo. Portanto, o nosso dever, irmãos, é decidir nunca corromper aqueles que nos ouvem, mas trazer palavras de fé, de encorajamento, para que aquele que nos ouve cresça em graça, cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Este é o padrão para mim e para você, para nós que somos cristãos, que somos servos do Senhor Jesus. O lixo, irmãos, que chega aos nossos ouvidos, rapidamente se transforma no lixo que sai da nossa boca. E isto aqui é algo extremamente delicado e importante. O mais assustador, de fato, queridos, é aquilo que nós também nos propomos a nos envolver no dia a dia. E nisso aqui nós precisamos selecionar aquilo que nós ouvimos.
Pois aquilo que estamos habituados a ouvir durante uma semana inteira, depois outra semana novamente, depois mais uma semana novamente, daqui a pouco eu estou fazendo parte daquilo. O meu linguajar começa a refletir aquilo que eu estou enchendo o meu coração. E aí não lê Bíblia, não ora, não prioriza nada disso, mas prioriza coisas que são terríveis. A fala, irmãos, é uma área das mais desafiadoras. A fala que nós dizemos para mantermos nossa integridade, e com ela, a fala, somos chamados a transmitir graça aos que nos ouvem. E neste transmitir graça aos que nos ouvem, o que é que nós poderíamos então concluir? Temos tolerado, irmãos, as pessoas que fazem piadas, que inclui igreja, que inclui a pessoa do nosso Deus. Temos sido tolerantes com piadas indecorosas no nosso trabalho, que o coleguinha chega lá, sabe que nós somos cristãos e chega, mostra no celular, olha aqui, e a gente cai na risada e acha aquilo tudo tranquilo, tudo normal. Que posicionamento nós temos tido, irmãos? Será que de fato nós estamos sendo íntegros no nosso discurso? Ou a gente releva sempre? Nós temos, irmãos, tolerado programas de paródias, tipo o stand-up, que se faz por aí, que é uma sessão de coisas engraçadas que todo mundo cai na risada. E dentro daquele conteúdo ali, de forma sutil, somos envergonhados, porque ali vai falar de coisas que são sagradas até, e a turma cai na risada. Meus irmãos, será que esse é um conteúdo bom para que a gente possa ser envolvido? E as músicas que se ouve hoje em dia, com conteúdos devastadores? Meus irmãos, precisamos ter cuidado. São palavras torpes que estão invadindo nosso coração. Que aqui eu vou um pouco mais além. Não é só de nós para as pessoas, mas aquilo que nós temos como conteúdo, porque aquilo vai adentrar em nós e certamente fará com que nós, com pouco tempo, vamos passar a ser tolerantes e a também fazer a mesma coisa. Queridos, o apóstolo Paulo traz uma fala sobre o entristecimento do Espírito Santo. No verso 30, quando ele então diz: e não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, esta palavra é muito forte. Sabe, imagine o que é um pecador condenado ao inferno, que o Senhor nosso Deus, pelo poder da sua palavra, trouxe este indivíduo para a luz da sua graça, selou ele, e agora este mesmo indivíduo agora vive entristecendo o Senhor. Somos chamados, irmãos, a não cometer isso. Somos chamados a não entristecer o Espírito Santo. E na hora que eu então olho para trás e vejo tudo isso aqui, eu começo agora a observar, não é? Que o raciocínio do apóstolo Paulo é: se nós mentimos, não devemos mais mentir. Permanecemos com raiva, não vamos permanecer mais com raiva. Se eu roubava, e se você descobriu que até hoje se beneficia de algo que é indevido, procure consertar, corrigir isso. Corromper os irmãos trabalhando contra Deus e não a favor deles, são coisas, irmãos, que o apóstolo Paulo falou anteriormente, até o verso 30, que deve ser tirado da nossa prática, da nossa vida. Ou de outra forma, não somos salvos em Cristo Jesus e apenas frequentamos uma igreja, só isso. E estes que apenas frequentam a igreja vivem de forma descuidada, quando estas verdades não entram no coração que está endurecido pelo pecado e pela incredulidade, e vai viver uma vida inteira nessas práticas aqui equivocadas. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, ela é espada, e ela precisa ser pregada tal qual ela é. Assim, queridos, é como ter um jogador de um time. O crente que vive assim, nestas práticas, é como aquele que está no time que constantemente ele tenta fazer gol contra. É essa figura. Pois quando nós cedemos, irmãos, aos velhos modos de vida, nós agimos como se Deus não tivesse feito nada por nós.
Se somos selados pelo Espírito Santo e eu vivo de forma contrária ao Espírito Santo, eu estou dizendo, não teve selo nenhum. Ou então, nada, eu não percebi nada que aconteceu em minha vida. E eu posso viver como eu quiser, não tem nenhum problema. E observe, irmãos, em vez disso, dão-lhe alegria quando nós trabalhamos com o Espírito Santo. Quando nós nos curvamos diante dele. Quando nos quebrantamos de coração. Um coração, então, que vive esta vida renovada em Cristo. Quando nos apegamos, irmãos, aos princípios da palavra que Deus, Ele mesmo nos ensina na sua revelação, que é as Escrituras Sagradas, através do seu Filho, nós assim agradamos a Deus. E agradamos a Deus, irmãos, como quando nós de fato vivemos isso aqui. Agradamos a Deus, irmãos, quando nós nos ajuntamos para de verdade cultuar a Ele e adorar a Ele. Nós alegramos ao Senhor quando nos momentos mais secretos da nossa vida pessoal, nós não cedemos à pornografia do telefone. Nós agradamos a Deus e vivemos uma mentira. Nós agradamos a Deus, irmãos, quando existe um trato verdadeiro com o irmão. Quando a nossa fala não tem intenção nenhuma de prejudicar o outro com falso testemunho, com mentiras veladas. Aí nós agradamos a Deus. Quando nós nos apresentamos ao Senhor com as nossas mãos vazias, conforme o que nós lemos sobre aquela irmã Arielle com câncer na semana passada. É vir para um lugar como esse, com as mãos miseravelmente vazias, pedindo a Ele por pão, não o pão duro que mofa, mas o pão que verdadeiramente alimenta a alma. Aí nós agradamos ao Senhor, e Ele nos vê, Ele nos prescuta, conhece-nos profundamente e sabe os recônditos do nosso interior. Ele conhece. Aí nós agradamos a Ele. Agradamos a Ele, irmãos, quando somos sinceros maridos, quando somos sinceras esposas. Agradamos ao Senhor. Quando existe uma educação em Cristo aos nossos filhos, quando não há omissão por parte de ninguém, cada um no seu papel. Nós agradamos a Deus, irmãos, quando falamos a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela mesmo que ela nos pegue e nos quebre todo. É melhor pedir perdão, é melhor reconhecer do que viver desagradando ao Espírito Santo. Meus irmãos, o verso 31 e 32, o texto sagrado diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns aos outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O apóstolo adverte, irmãos, que o povo de Deus extirpe do meio do seu povo, no meio da igreja, amargura. São coisas que ele falou aqui de forma muito clara. Indignação, ira, blasfêmia e qualquer outro tipo de maldade, ira, gritaria. Observe, irmãos, pelo contrário, o povo de Deus deve buscar de fato o ser bondoso, o ser compassivo uns aos outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. E o apóstolo Paulo finaliza esta passagem dizendo: olha, assim como Ele vos perdoou, que vocês sejam perdoadores. Ele traz aqui a comprovação pura e verdadeira de uma evidência, de uma consequência. Assim, o que aconteceu em vossas vidas, sejam também com os seus irmãos. Observe, meus irmãos, que olhando então para esta verdade, somos chamados, irmãos, a falar aquilo que é verdadeiro, mas não permitir que a raiva que nós sentimos persista e nos agrave, porque pertencemos uns aos outros. Ou seja, eu pertenço à igreja, a igreja me pertence, cada irmão pertence um ao outro, somos um único corpo em Cristo, somos partes deste edifício que metaforicamente o apóstolo Paulo tanto aponta. Então, se estamos unidos uns aos outros, qual a razão de queremos prejudicar o outro? Pelo contrário, vamos pegar nas mãos e vamos seguir em frente, crescendo em maturidade, abraçando os desafios de crescimento que o Senhor mesmo estabelece para cada um de nós, e certamente seremos muito usados para a glória do nome dele. Assim sendo, queridos,
O povo de Deus deve ser gentil em todo o tempo. A gentileza faz parte de todo um aglomerado de bondade, né? E o povo de Deus precisa de uma mentalidade, irmãos, completamente diferente para sermos gentis. Pense que todas as barreiras que temos que superar, é preciso muito trabalho para falar gentilmente. É verdade, esforço, dedicação. Temos, irmãos, que parar de sermos egoístas. E isso é uma luta, porque nós somos bons em sermos egoístas. E o egoísmo é algo terrível. Porque é o meu direito, é o meu objetivo, é o meu interesse. E os outros que se virem, eu não quero saber de ninguém. Não, a palavra de Deus é contrária a estas afirmações. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para o finalzinho do verso 32, nós podemos entender que, humanamente falando, somos treinados desde cedo para servir a nós mesmos. É o contrário do que o apóstolo Paulo finaliza. Somos treinados a fazer por nós. É o meu. Eu vou fazer o meu, faça o seu. Pronto. E nós somos treinados nisso. E a palavra de Deus nos propõe um treinamento diferente. Precisamos então fazer pelo outro, servir ao outro, não é? Hoje em dia nós vivemos numa fase, e aqui eu quero abrir um parêntese, tão complexo, né? Que nas coisas pequenas a gente não vê essa gentileza e essa vontade de fazer pelo outro. Quer ver um teste? Quando nós temos filhos adolescentes, quando a gente pede um favor para eles fazerem, é uma dificuldade, né? Meu filho, vai ali comprar ali o pão na padaria. Ô pai, não pode pedir não pelo negócio, pelo aplicativo. Não, meu filho, vai se arrastando. Agora quando diz assim, pai, sábado vai ter um negócio tal da juventude, estou precisando de tanto. Meu amigo, o cara acorda cedo, desenrola tudo, tá tudo feito, digo, só vai se limpar o quarto, deixa tudo brinco, porque é os seus objetivos, né? Mas quando é para dizer assim, leve o lixo lá embaixo, agora, deixa aí que eu vou, fica lá, não é? Então são sinais que nós precisamos olhar nisso e ter, vamos servir, não é? Vamos botar a mão na massa, não é? Na igreja a mesma coisa. Irmãos, a gente está precisando organizar as cadeiras aqui para caber mais pessoas. Quem vem, faz uma listinha. Quem aparece? Poucas pessoas. Claro, cada um tem muito trabalho e tudo, mas essa gentileza, esta forma espontânea de querer fazer, ajudar, irmãos, deve ser algo evidente em nós. Evidente. Tem que custar alguma coisa. Tem que custar alguma coisa, não pode ser de graça. Que bom que lá no Vinde Sertão, né, como são 10 dias, todo mundo nos primeiros dias, né? É uma bênção, aquelas caixinhas de som maravilhosas, e bota e vem, vai e vem, quando chega nos 5º dia para frente, aí a coisa começa. Ei, pastor, agora é, eita, tá na hora, né? Tá na hora, vamos lá, é o culto, o evangelismo, vamos lá, não é? E é um treinamento, precisamos, irmãos, viver esta disponibilidade, essa disposição, não é? De fazer não somente por nós, mas fazer pelo outro. Somos corpo, não é? Precisamos fazer, ter esta disposição. Observe, queridos, que no capítulo 5, para finalizar, os versos 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha só, irmãos, somos filhos, e ainda filhos amados. Precisamos imitar quem? O padrão de Deus. Seremos abençoados, irmão, de forma muito clara, né? E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E, meus irmãos, no momento notável, o autor, o apóstolo Paulo, nos chama a nada menos do que uma vida de imitação a Deus. Tal apelo pode parecer, então, às vezes até absurdo, não é? Pensar que poderíamos imitar a Deus. Deus é muito grandioso, como é que eu vou imitar Ele? Mas esse Deus, irmãos, é o Deus imanente, que se revelou em sua palavra, acessível a nós. A palavra está aqui, a vontade dEle está estabelecida.
E como é que eu imito a Ele? Eu imito a Ele quando eu olho para as Escrituras Sagradas e vejo nela, na palavra, a verdade e a condução pelo qual deve dirigir a minha vida. Eu estou imitando a Deus. E meus irmãos, olhando nesta dimensão, o próprio Jesus, irmãos, é os passos de Deus através da sua vida aqui neste mundo. Não apenas nos dando um exemplo a seguir a nossa própria vida, mas abrindo um caminho para nós, em que nós devemos seguir. E muitas pessoas acham que o caminho para chegar a Deus é um outro caminho, qualquer um outro, religiões, etc e tal. Não, 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 não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E só Ele é quem pode assim fazer. Imitando, então, irmãos, imitamos pela graça, não como aqueles que são instigados a viver, né, seus lugares conforme a sua conveniência, mas aqueles, irmãos, que são amados em trilhar este caminho. É este entendimento que o apóstolo Paulo traz. E por trás de todas as exortações nesta perícope de Efésios que nós meditamos hoje, estão afirmações, irmãos, de apoio e motivação para cada um crente, para nós. Então podemos ver, irmãos, o perdão de Deus, podemos ver o alto sacrifício de Cristo, quando diz que Ele mesmo se entregou por nós, Ele morreu por nós, e o selamento do Espírito, conforme a palavra nos informou aqui no verso 30, fomos selados pelo Espírito Santo. Observe que quando eu olho para o perdão de Deus, o sacrifício de Cristo e o selamento, o selo do Espírito Santo, o que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Está trazendo para uma vida vivida para a glória dele, o Deus triuno. O que o Filho fez, o que o Espírito de Deus fez, o que o Pai fez. Precisamos entender, queridos, que nisto está envolvido aquele que está trabalhando para transformar a igreja ao passo que ela caminha. Precisamos ver, irmãos, no nosso meio, essas evidências. A evidência do entendimento de um Deus Pai sobre todos nós. Sobre este perdão deste Pai, do grande Deus. Entender, irmãos, que nós somos servos, filhos amados, porque o Filho se sacrificou por nós. Eu preciso fazer por isso, entendendo isso, sendo grato a Deus por isso, e que eu e você fomos selados pelo Santo Espírito de Deus. Esta é uma realidade descrita neste finalzinho aqui da nossa reflexão. E para concluir, irmãos, tanto a linguagem dos códigos da moralidade quanto o alto sacrifício são hoje controversos, e isto é uma realidade. Com demasia frequente, irmãos, o cristianismo foi reduzido a uma lista de coisas. Isso é um erro fatal. O cristianismo não é uma lista de coisas. É porque as pessoas que não creem em Deus olham para os mandamentos e dizem: olha aí, tá vendo? É os mandamentos, é os mandamentos, é os mandamentos, não pode isso, não pode aquilo. A cosmovisão está errada, não é isso. A leitura não é essa. A leitura, irmãos, é que aqueles que foram alcançados por esta graça, que teve seus corações transformados, adotarão agora um novo viver. E esses mandamentos é um padrão de Deus para um novo viver agora em Cristo. E a palavra de Deus é quem tem que orientar. O que é que eu devo fazer? Como é que um crente vive? Um crente, ele vive prazerosamente o não mentir, o não roubar, o não matar, viver em obediência. O crente verdadeiro, ele vai olhar para essas verdades e vai dizer assim: prazerosamente eu vivo para a glória do meu Deus. Eu tenho uma alegria dentro do meu coração ao viver desta maneira, que isto é uma coisa que eu não posso mais me desligar disso. Eu vejo Deus em cada movimento, eu vejo Deus na minha caminhada, eu vejo Deus agindo através da sua palavra na minha vida. O crente verdadeiro, ele vive isso de forma normal, para ele é tranquilo. Um sermão duro, irmãos, às vezes é ruim para quem não foi ainda alcançado por esta verdade. Mas para quem é crente em Jesus, para os verdadeiros convertidos, para os verdadeiros transformados de coração, é uma maravilha, é uma sinfonia eloquente aos ouvidos. Isso é a verdade.
Mas se olha, não gostei da pregação. O pastor foi muito pesado, a palavra foi dura demais. Pode ser que esteja havendo um problema de confrontação da palavra, não minha, da palavra, com o seu coração. E aí, queridos, o que é que nós podemos então observar? O cristianismo não é o que se dizem por aí. O cristianismo, irmãos, é viver o exemplo de Cristo, é viver para a glória dele, é entender que foi uma obra dele em direção à nossa vida. Somos devedores e dependentes dele. Observe, queridos, que Paulo, ele está menos preocupado ali com os pecados específicos do que essas distorções do coração pecaminosas, elas fluem. Ele está muito mais preocupado com este novo viver de dentro para fora. Ele está muito mais interessado em ensinar nessas sagradas letras um formato abençoado por Deus, que os da nova sociedade em Cristo vão viver prazerosamente. Eu queria convidar o louvor para vir para cá para cantar com a gente. E enquanto isso, eu finalizo dizendo, irmãos, que esta palavra, esta porção que se conclui aqui no capítulo 5, verso 2, e aí no próximo domingo daremos continuidade então a toda uma outra conotação importante para as nossas vidas. Eu convido os irmãos a lerem tudo isso aqui que ainda está por vir, com vistas ao crescimento do nosso coração, da nossa vida, a viver esta plenitude de conhecimento do Senhor Jesus. Entender, irmãos, que nós não somos suficientes em nós mesmos. Os nossos pés são de barro. Precisamos andar, queridos, na dependência do Senhor. E entender que este é o padrão. É isto aqui. Não é seguir as regras, não. É viver para a glória desse Deus que se revelou através da sua palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos, de forma grandiosa. Que nós tenhamos uma noite de reflexão. Que tenhamos tido esta noite de reflexão, de viver para a glória do Senhor, dando frutos alegremente, humildemente, com o coração quebrantado, visualizando a nossa vida em parâmetros que agradam ao Senhor e não entristece o Espírito Santo, que nos selou pela graça. Nós temos, irmãos, a responsabilidade de caminhar contrário a este mundo que só visualiza as coisas terrenas, que adota um padrão que não condiz com as Escrituras. E aí muitos que estão nas igrejas conhecem tudo isso, mas não conseguem romper com o passado. Quer um evangelho que adote um pouquinho do passado, da vida errada lá atrás, caída, derrubada de tanto lamaçal de pecado para agora. Ou seja, eu quero algo na coluna do meio. Eu nem quero ser santo e nem quero ser lá de trás. Eu quero uma brechinha assim para eu poder nutrir coisas do passado e viver as coisas que o Senhor quer que eu viva, e com Deus não tem negociação. O Senhor nosso Deus, pelo seu grande amor em Cristo Jesus, Ele fez uma ruptura. Ele rompeu os nossos laços com a vida lá atrás, para um novo viver, uma nova sociedade em Cristo, e viver por isso prazerosamente até o dia em que Ele voltar para nos buscar, pois há uma esperança em nós de poder estar eternamente com Ele, e estaremos agora seguros, vivendo onde reina a justiça, onde não haverá mais dor, não haverá mais dificuldade alguma, e poderemos dizer, valeu a pena viver prazerosamente os preceitos do Senhor. Fiquemos de pé?